Salve, salve galera do curso Alternativa A, aqui quem fala é o professor Giba de Biologia e eu vou acompanhar vocês nessa revisão para o vestibular URGS na área da Biologia e a gente vai começar nossa primeira aula falando sobre Química da Vida. Na verdade eu dividi Química da Vida em 4 blocos. No primeiro bloco, então, que é essa primeira aula, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de sais minerais e vitaminas. Em seguida, depois a gente trabalha os conteúdos de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Beleza? Bom, sobre a química da vida aqui, o primeiro ponto que é importante a gente lembrar é que toda forma de vida é constituída por compostos, substâncias orgânicas e inorgânicas. Sobre as substâncias inorgânicas, a gente tem a água e os sais minerais, sendo que a água é o principal constituinte de todas as formas de vida no nosso planeta. Em torno de 75 a 85% de um ser vivo é basicamente água. Em seguida aí a gente tem as proteínas, em torno ali de 10 a 15%, lipídios compondo de 2 a 3%, carboidratos 1%, ácidos nucleicos também 1%, e aí as outras substâncias, que são sais minerais, vitaminas, compondo aí 1%. O que é interessante notar é que enquanto os sais minerais eles são compostos inorgânicos, as vitaminas são constituintes orgânicos dos seres vivos. Okay? Então cuidado com esse detalhezinho aí importante. Bom, sobre os sais minerais. Os sais minerais eles podem ser encontrados na natureza em diversas formas, como íons, cristais, compondo estruturas dos esqueletos das diferentes formas de vida que tenham esses esqueletos, certinho? E a gente pode dividir os sais minerais em duas famílias, os macrominerais e os microminerais. Os macrominerais são aqueles grandes? Não! Os macrominerais são aqueles que a gente precisa consumir mais de 100 mg por dia. Os microminerais são aqueles que a gente pode consumir menos de 100 mg por dia para manter a nossa saúde trique-trique, tá? Tudo em ordem. Dos macrominerais, quem eu vou destacar aqui para vocês? O que está em negrito ali, a gente tem o cálcio, nós temos aqui o fósforo, nós temos o potássio, posso falar aqui do magnésio também, acho interessante destacar ele, o sódio e o cloro, certo? E esses aqui são os principais macrominerais. Já dos microminerais, nós vamos encontrar o cobalto, o cobre, mas eu destaco aqui o iodo, o ferro, além do manganês, molibdênio, selênio, o flúor eu também destaco aqui para vocês. Tranquilo? Então, essa classificação de macro e microminerais não é quanto ao tamanho, é quanto à quantidade ideal para que a gente tenha aí na nossa dieta para um bom funcionamento do nosso corpo. Os minerais, eles atuam principalmente, além de como formas esqueléticas, participando de estruturas do nosso corpo, do corpo dos animais, eles atuam como cofatores enzimáticos, ou seja, ajudando as enzimas a desempenharem as suas funções. O primeiro, então, sal mineral que eu trago aqui para vocês é o famoso sódio. E quando a gente fala de sódio, existem palavras-chave que a gente deve levar à nossa cabeça. Justamente regulação osmótica e impulsos nervosos. Quando a gente fala de impulso nervoso, a gente deve lembrar das bombas de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Bom, tá aí o sódio. É muito importante essa função da bomba de sódio e potássio, porque daí o sódio ele é bombeado para o lado de fora da célula, ele fica em maior concentração do lado de fora, enquanto que o potássio vai ficar em maior concentração do lado de dentro. E o que acontece com essas diferenças de concentrações? Induzem cargas na membrana plasmática das células. Então um lado, por exemplo, vai ficar positivo, o outro lado fica negativo, criando uma polarização da membrana plasmática essencial para que ocorra o processo de impulso nervoso, aquela descarga elétrica que corre os axônios dos nossos neurônios. Então, sódio, muito importante. Regulação osmótica, tá aqui, vamos dar um ok, um visto, e para a transmissão dos impulsos nervosos. Tá? O outro, então, é o potássio, que eu tinha comentado aqui, a bomba de sódio e potássio. O potássio ele vai ser importante, além dos impulsos nervosos, para o nosso processo aí de contração muscular, para atividade, tá ali, ó, contração muscular, a atividade dos nossos músculos. Tanto é que quando a gente tá fazendo uma atividade física, a galera diz assim, para tu não ter câimbra, tu tem que comer o quê? Isso,
Banana é rica em potássio. O potássio ele é muito importante justamente para o processo de comunicação entre as fibras nervosas e nossos feixes musculares, né? Então promovendo a contração, a atividade muscular, além dos impulsos nervosos, conforme eu já comentei ali quando eu falei do sódio, né? A bomba de sódio e potássio. Tá? Nas plantas, o potássio já é muito importante para regular a abertura e o fechamento dos estômatos, tá? Abertura e fechamento dos estômatos. Estômatos são células da epiderme das plantas, tá? Em que elas têm a capacidade de fazer a abertura e o fechamento, né, de câmaras por onde, né, os gases respiratórios passam e por onde a planta então perde água na forma de vapor. Então, quando está um ambiente seco, então não é legal a planta perder água. Então, nesse sentido, o que ela vai fazer? Ela vai fechar os estômatos, né, para evitar o excesso de transpiração. Quem vai fazer esse controle, regular essa abertura e fechamento, é justamente o potássio. Cloreto. O cloreto ele já não é tão famoso, tá? Ele não é tão cobrado ali na URGS, mas o cloreto ele é importante justamente para regular o pH do nosso sangue, né? E ele é um constituinte, tá ali ele, ó, do ácido clorídrico, o ácido clorídrico que é produzido lá no nosso estômago, né? Na mucosa do nosso estômago produz esse ácido clorídrico, fazendo com que a gente tenha no estômago um ambiente ácido, que é um ambiente então essencial para a atividade de uma enzima chamada de pepsina, responsável pela digestão das proteínas. O cálcio. Falou de cálcio. 3 coisas importantes. O cálcio é um principal constituinte dos nossos ossos, dos nossos dentes, também das conchas, né, de moluscos e do exoesqueleto de crustáceos. Nós temos aí o cálcio também muito importante para o processo de coagulação sanguínea e de contração muscular. Também precisa de cálcio. Até por sinal, né, o cálcio nos nossos músculos, eles ficam armazenados, né, esses íons, dentro do retículo sarcoplasmático. É um reservatório de cálcio. Beleza? Bom, o magnésio, galera. Magnésio. Aí a gente associa o magnésio à fotossíntese porque ele é constituinte da clorofila. Tá? A clorofila é um pigmento extremamente importante para todo o processo fotossintético, principalmente ali, né? A gente vai estar falando da fase, né, fotoquímica, da fase clara, né, da fotossíntese, a primeira etapa. O magnésio também é importante para a atividade neuromuscular, porque ele é um antagonista do cálcio. O cálcio a gente acabou de ver que ele é importante para a contração muscular. O magnésio ele é um antagonista. Então ele acaba competindo com o cálcio e isso faz a regulação de contração e relaxamento das nossas fibras. E claro, isso aqui é só um adendo para vocês, ele também é importante, né, para o controle da glicemia. Mas esses 2 itens iniciais aqui são os mais importantes da gente levar para o coraçãozinho a respeito do magnésio. O ferro, né, o ferro 3+, aqui, né, o ferro é muito importante. Mas muito importante porque ele é um constituinte do grupo M, que a gente vai encontrar nas nossas hemoglobinas e nas mioglobinas. Então as hemoglobinas são moléculas, então, né, proteínas que estão presentes nas nossas hemácias, responsáveis pelo processo de transporte dos gases respiratórios, principalmente o oxigênio. E a mioglobina é uma molécula, né, uma proteína, melhor dizendo, que está presente nas nossas fibras musculares, responsáveis por aumentar o aporte de oxigênio para os nossos tecidos musculares. A falta de ferro pode desencadear uma deficiência chamada de anemia ferropriva, que é bem cobrada aí nos vestibulares da URGS quando fala de ferro. Tá? Então, essas 2, né, funções aí do ferro é importante lembrar. Tá? A função dele, constituinte do grupo M, hemoglobina, transporte de gases respiratórios, principalmente o oxigênio, e quando a gente tem a deficiência do ferro, a gente tem aí a anemia ferropriva, porque sem ferro não produz o grupo M, sem grupo M não tem hemoglobina, sem hemoglobina nós não temos hemácias, logo a gente tem problemas de transporte, né, de oxigênio. O oxigênio é muito importante para o processo de respiração celular, para a produção de ATP para as nossas células. E aqui uma curiosidade interessante em termos nutricionais é que o que é realmente interessante e utilizado pelo nosso corpo é essa forma do ferro, né? Então essa forma aqui a gente chama de forma
ativa, né, do ferro. Então, a forma bioativa. E quem faz essa conversão do ferro 3+, em ferro 2+, é justamente a nossa querida vitamina C, o ácido ascórbico. Legal, né? Bom, o iodeto, o iodo. O iodo é importante para a nossa tireoide, para a atividade da tireoide, porque a tireoide ela é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4, que são reguladores do nosso metabolismo energético. Então, o que acontece, gente, se a gente não tiver uma ingesta de iodo adequada, a gente não vai conseguir produzir T3 e T4, logo teremos problemas de metabolismo energético. A insuficiência de iodo na alimentação pode gerar o quadro denominado de bócio endêmico, que é um mau funcionamento, né, da tireoide nesse caso. Tá? Então, T3 e T4 são hormônios da tireoide e eles fazem referência à quantidade de moléculas de iodo que tem na sua estrutura. Triiodotironina, T3, tetraiodotiroxina, T4. Tá? Que a gente vai chamar simplesmente de tiroxina, tá bom? Então, muito importante para o nosso metabolismo energético, tá? O iodo. Fosfato. O fosfato ele é constituinte dos nossos ossos também, porque os nossos ossos são feitos de fosfato de cálcio ou hidroxiapatita, pode aparecer essa terminologia aqui para vocês. Tá? Também é constituinte do exoesqueleto de crustáceos e das conchas de moluscos. Mas o que eu destacaria aqui para vocês? Justamente que o fosfato, tá, ele é um constituinte dos ácidos nucleicos, tá, constituinte do ATP, que está envolvido com o metabolismo energético. Tá? Então, os ácidos nucleicos são moléculas constituídas de nucleotídeos. E os nucleotídeos, eles são compostos por um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, e também uma base nitrogenada. Tá? Então, o fosfato entra nessa brincadeira aí, muito importante, né, para a formação dos nucleotídeos, logo para a formação dos ácidos nucleicos. E ele também pode funcionar como um íon tampão. Íon tampão, por quê? Porque ele interage com os prótons, tá, presentes no ambiente, e essa interação faz com que ele equilibre a quantidade de prótons. Então, o pH o que é? Para ser bem sintético, muito sintético, o pH é justamente uma forma da gente mensurar a quantidade de prótons no meio. Então, se a gente tem, né, muitos prótons, né, dispersos numa solução, a gente vai ter aí um meio muito ácido. Então, ele vai estar acidificado, logo vai ser um valor de pH baixo, né, abaixo de 7. Se tem poucos prótons, é um ambiente então alcalino, a gente vai ter um pH acima de 7. Tá? Então, o fosfato ele é importante justamente para manter o equilíbrio, né, do pH nas nossas células. Certinho? O cobre, aqui é interessante que o cobre ele é importante para a eritropoese, para a formação das nossas hemácias, mas eu chamo mais a atenção e destaco a importância do cobre, porque ele é um constituinte de pigmentos respiratórios em moluscos, crustáceos e aracnídeos. Esse pigmento se chama hemocianina, até por sinal, né, acaba dando uma coloração azulada, né, para o sangue, né, desses organismos aqui. Então, moluscos, crustáceos e aracnídeos têm hemocianina. Hemocianina é muito parecida com a hemoglobina, só que daí, em vez no grupo M, a gente ter ali o ferro, a gente vai ter o cobre ali no lugar do ferro, certo? Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Vitaminas. Então vamos para as vitaminas. As vitaminas, que são aminas vitais quando foram descobertas, né? Por isso esse nome, né? Vitaminas, mas nem toda, na verdade, né? A maior parte, né, das vitaminas não tem amina, né? O grupamento amino. Tá? Mas quando se descobriu as primeiras que tinham esse grupamento amino, por isso ficou esse nome, vitaminas. A gente tem um ácido ascórbico, vitamina C, que é um ácido, né? Na verdade, tá? Não é uma amina. As vitaminas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Nós vamos ter as vitaminas lipossolúveis, né, e as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C.
enquanto que as vitaminas lipossolúveis, né, é o conjunto KD, né, KADE. Até eu costumo brincar, né, com a galera falando o seguinte, para tu lembrar quem é quem nessa história, quem é lipossolúvel, quem é hidrossolúvel, tá? Só perguntar, cadê minha lipo? Cadê minha lipo? Então, KDE é lipossolúvel. Qualquer outra vitamina que apareça ali para vocês que não se encaixe ali no KD é uma vitamina hidrossolúvel, certinho? Bom, vamos dar uma olhadinha nas principais vitaminas hidrossolúveis. Eu não vou falar de todas, porque aqui o intento é uma revisão muito focada, direto ao ponto, sem muito rodeios, tá? Tá tranquilo? Então, bora lá, acompanha comigo. Vitamina B1, tiamina. Vitamina B1 extremamente importante para o processo de metabolismo dos carboidratos e gorduras. A falta da vitamina B1 pode desencadear um quadro chamado de beriberi. E a URGS gosta de fazer essas questões, tipo, faltou a vitamina, qual é o problema? Tá? Então sempre tem essa ligação aí nas questões. Então a vitamina B1, importante para o metabolismo de carboidratos, importante para a atividade dos nossos neurônios, tá? E a falta dela pode desencadear, então, o quadro denominado de beriberi. Fontes: carnes, legumes, cereais integrais e verduras. Vitamina B2, a riboflavina. A riboflavina é muito importante porque ela é constituinte da flavina adenina dinucleotídeo, FAD. O FAD, a gente encontra esse FAD na forma de FADH2 lá no ciclo de Krebs. Então a gente está falando de metabolismo energético. Então a vitamina B2 é muito importante, né, para o nosso metabolismo energético. Além disso, ela também é importante para o processo de formação das hemácias, para a eritropoese. A falta da vitamina B2 pode desencadear vários fenótipos, né, vários problemas, mas eu destaco esse aqui para vocês, a fotofobia. Tá? Então a fotofobia é a falta da vitamina B2, a riboflavina. As principais fontes de vitamina B2 são os laticínios, né, carnes, cereais integrais, verduras, leites, ovos e o fígado. Niacina, vitamina B3, niacina, nicotinamida adenina dinucleotídeo, NAD, molécula, um cofator, transportador de elétrons, extremamente importante para metabolismo energético também. Tá? Então, o NAD precisa da vitamina B3, precisa da niacina. Então, sem a niacina, temos problemas graves, né, no desenvolvimento, né, do nosso metabolismo energético. Muito importante para as células da nossa epiderme, do epitélio do intestino e para os nossos nervos. Tá? A sua deficiência pode desencadear o quadro chamado de pellagra. Então, pellagra, lesões na pele, diarreia e distúrbios nervosos. As principais fontes que a gente vai encontrar aqui de niacina, vitamina B3, nozes, carnes, cereais integrais e também no fígado. Vitamina B9, ácido fólico, o folato. O ácido fólico, a vitamina B9, é extremamente importante para o processo de desenvolvimento do tubo nervoso, do tubo neural durante a gestação. Tanto é que os alimentos, os farináceos principalmente, né, têm suplementação obrigada por lei, né, desse ácido fólico nesses alimentos, justamente para que as gestantes tenham um aporte maior de ácido fólico para garantir um bom desenvolvimento do sistema nervoso, né, da criança ali que está se desenvolvendo no útero materno. Então, deficiência do ácido fólico, má formação do sistema nervoso do feto. Tá? Bom, onde a gente vai encontrar? Bom, encontramos nos farináceos, né, trigo, soja, encontramos no amendoim, feijão, na lentilha, nas leguminosas de maneira geral, a gente encontra bastante ácido fólico. Nós vamos encontrar no espinafre, beterraba, abacate e nas vísceras, tá? Fígado de galinha, por exemplo, moela, a gente tem aí bastante ácido fólico. Vitamina B12. Vitamina B12 ela é a mais famosona, né? A vitamina B12 é muito importante associar ela com a eritropoese. Aqui sim. Mas eu vi outras também que são importantes para a eritropoese. Sim, mas vitamina B12 e eritropoese, tudo a ver,
quando, né, tem uma questão, ela vai chamar aqui vitamina B12 importante para a formação das nossas hemácias. Poese, né, significa dar origem. Éritro, dos eritrócitos, que são nossos glóbulos vermelhos. Então, a vitamina B12 ela só vai ser encontrada em alimentos de origem animal, né, e ela necessita do fator intrínseco, que é produzido na nossa mucosa gástrica para fazer a absorção da vitamina B12 lá no intestino delgado. A falta da vitamina B12 pode desencadear o quadro que a gente chama de anemia perniciosa. Tá? Então, muito cuidado, gente. Tá? Muito cuidado aqui, porque existem diversas anemias. A gente viu a anemia ferropriva, tem a anemia perniciosa, tem a anemia falciforme. Então existem diferentes tipos de anemias que estão condicionadas a diferentes problemas. Ou falta do ferro, né, anemia ferropriva, ou, né, falta da vitamina B12, anemia perniciosa, ou uma mutação, que é no caso, né, da anemia falciforme. Tranquilo? Então não é tudo a mesma coisa. Vitamina C, né, o ácido ascórbico, que é a última aqui das hidrossolúveis, tá? Ela é um importante antioxidante, é um agente redutor, tá? E ela é muito importante para a síntese de colágeno, que nem eu destaquei aqui em negrito para vocês. Tá? Além disso, ela atua na formação da adrenalina, dos esteroides, né? E, né, ajuda na absorção de ferro. Tá? A sua deficiência acaba desencadeando um quadro denominado de escorbuto. E o que o escorbuto acaba, né, tendo como quadro, né, que a gente pode observar? O escorbuto faz com que a pessoa tenha sangramentos de mucosas, então sangra no nariz facilmente, sangramento de gengiva, e esses sangramentos recorrentes acabam então induzindo a perda de dentes. Então a pessoa perde os dentes, né? Por quê? Síntese de colágeno explica isso. O colágeno é uma fibra muito forte e ela precisa da vitamina C para ser sintetizada da forma certa. Se não tem vitamina C, ela não é sintetizada da maneira correta, ela fica frágil, então ela arrebenta. Então os nossos vasos sanguíneos podem arrebentar facilmente com a pressão arterial, causando sangramentos. O colágeno é importante porque ele vai estar envolvido na estrutura que prende o dente aos ossos, a raiz do dente, a nossa boca. Então acaba arrebentando facilmente, por problema de sangramento também, a nutrição dos tecidos, né, que sustentam os dentes acaba ficando com problemas, então tem perda de dentes por conta disso. Então tudo está associado a problemas na síntese de colágeno. Então é só tomar cápsula de colágeno que resolve? Não. Precisa da vitamina C, porque a vitamina C vai induzir uma modificação na prolina, que é um aminoácido que constitui esse colágeno. Então precisa da vitamina C também, certinho? Fica aí. Onde a gente encontra? Nas frutas cítricas, tá? De maneira geral, tá? Vegetais, né? Tomate, na rúcula, na manga, goiaba, são alguns exemplos aí onde a gente vai encontrar bastante ácido ascórbico, né? A vitamina C. Vitaminas lipossolúveis. Vou começar aqui pela vitamina A, o retinol, que é muito importante para os nossos olhos. Retinol, retina. Por quê? Porque a vitamina A é um componente de um pigmento dos fotorreceptores, dos bastonetes, que são responsáveis pela percepção de claro e escuro. Eles permitem que a gente consiga enxergar num ambiente um pouco mais escuro. Então, quando falta a vitamina A gente tem um quadro chamado de cegueira noturna. Por quê? Porque falta a rodopsina, que é esse pigmento dos bastonetes. Os bastonetes não funcionam direito, logo a gente perde a capacidade de enxergar em ambientes que tenha pouca luminosidade. Tá? Então, vitamina A associa a visão, retinol, falta, cegueira noturna. Onde a gente encontra? Carnes, fígado, leite, ovos, vegetais vermelhos, porque tem o que? Beta-caroteno, o licopeno, beta-caroteno e licopeno. Então aqui nessa imagem aqui, a gente tem um beta-caroteno, aqui ó, beta-caroteno, tá? É essa molécula aqui, a grandona. E quando a gente quebra ela ao meio, a gente justamente forma o retinol. Tá ali, né, a cara do retinol. Então, o beta-caroteno é muito importante. Cliva ele ao meio, tu tem duas moléculas de retinol. Certinho? Vitamina D.
Calciferol. Opa, calciferol, cálcio, muito importante para os nossos ossos, tá? Processo de calcificação, deposição de cálcio nos nossos ossos, absorção de cálcio no intestino e lá nos néfrons, nossos rins, tá? Então ele, na verdade, a vitamina D, ela atua como um hormônio. E o interessante da vitamina D, tá, é que ela é justamente sintetizada, a maior parte dela, 80%, mais de 80%, é sintetizada pela nossa pele, lá nos melanócitos, quando eles são atingidos pelos raios solares. Então tomar ali 10, 15 minutinhos de sol por dia é extremamente importante para a síntese de vitamina D e tu garantir a saúde dos teus ossos. Crianças, muito importante aí ser exposta ao sol aí durante uns 10, 15 minutos, justamente para sintetizar a vitamina D, né, para o seu corpo, para o desenvolvimento dos seus ossos. Caso não seja feito isso, pode desencadear o quadro que a gente chama de raquitismo. Falta de vitamina D, né, pode desencadear o raquitismo, principalmente nas crianças. Os ossos não mineralizam de maneira adequada, eles ficam muito flexíveis e podem ficar tortos. Então as crianças podem ficar com as perninhas tortas, por exemplo, né, por conta, né, da falta de vitamina D. E quando a gente olha a estrutura da vitamina D também é algo interessante. Por quê? Porque o colesterol é um precursor da vitamina D. A vitamina D é um colesterol modificado, galera. Certinho? Fica atento a isso aí. Principais fontes: laticínios, gema de ovo, vegetais ricos em óleos, peixes de águas frias também tem bastante, né, os precursores, né, um colesterol bom, né, que justamente vai servir como substrato para a produção da vitamina D. Vitamina K, falou de K, K é de coagulação. Juntamente com o cálcio que a gente viu, a vitamina K é extremamente importante para o processo de coagulação sanguínea lá no fígado. Essa vitamina K, ela proporciona que o fígado consiga sintetizar justamente os fatores de coagulação. Se a pessoa não tem uma ingesta ou não tem um aporte de vitamina K, né, adequada, tá, então ela pode sofrer de problemas de coagulação e ter hemorragias recorrentes, né, por conta disso. As principais fontes são os vegetais, vários chás têm vitamina K e ela é produzida também pela nossa microbiota. Tá? Então a gente também tem uma microbiota, micro-organismos no nosso intestino, tá, que sintetizam vitamina K, que é absorvida por nós. Tá? Vitamina K, lembrando que é uma vitamina lipossolúvel, ela não é solúvel em água. Tá? Então uma vitamina lipossolúvel. Vitamina E, né, o tocoferol, essa aqui é menos famosinha, tá? Geralmente não aparece muita coisa falando dela, tá? Ela é um potente antioxidante, tá? E ela está associada, alguns estudos associam a ela, né, a falta dela, melhor dizendo, à anemia hemolítica, tá? Onde justamente as hemácias acabam se rompendo muito facilmente. Então quando vai passar por um capilar a hemácia se rasga, então a pessoa acaba tendo um quadro de anemia por conta disso, né, e de esterilidade. A gente vai encontrar o tocoferol ou vitamina E, né, nos óleos de sementes, né, de trigo, girassol, algodão, azeite de oliva tem bastante vitamina E. Ela é um antioxidante, ela protege os fosfolipídios das membranas plasmáticas. Tá? No chocolate amargo, não esse chocolate aí que a gente costuma comer aí bem baratinho, que é mais manteiga, mais gordura hidrogenada do que propriamente cacau, tá? É o chocolate amargo. O abacate também tem bastante vitamina E, ovos, peixe e fígado, certinho? Vamos lá. Tá na hora de a gente colocar em prática tudo isso que a gente revisou, né, hoje. Então eu vou trazer alguns exemplos de questões aí da URGS para vocês. Essa primeira questão fala o seguinte: associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. Então, no caso, eu botei lado a lado, tá? Não tá superior e inferior. Tá lado a lado aqui, porque eu adaptei para caber aqui no slide, tá? A gente tem um espaço. Então, tem ali diversos, né, íons e funções desses íons. Vamos dar uma olhadinha nas funções, né, para a gente achar os respectivos íons. O primeiro diz assim, ó, formação do tecido ósseo. Quem é desses íons aqui, magnésio, potássio, iodo, cálcio, sódio e ferro, que atua na formação, né, do nosso tecido ósseo? Opa, tá aqui, né, o cálcio, então a gente já coloca aqui 4, tá? O cálcio na formação do tecido ósseo. Transporte de oxigênio. Qual desses aqui que deve estar envolvido com transporte de oxigênio? O ferro, porque o ferro
faz parte do grupo M, constituinte das hemoglobinas, transporte de oxigênio. 6. Né? Assimilação de energia luminosa. Gente, assimilação de energia luminosa, isso aqui é o processo justamente, né, que ocorre lá na fase clara da fotossíntese. Né? Então a gente está falando de fotossíntese. Tem uma molécula, né, que é responsável justamente por fazer essa assimilação de energia luminosa, que é a clorofila, né, que a gente viu. E a clorofila, ela possui justamente o magnésio. 461. Bom, aqui a gente já teria matado, né? Então, equilíbrio da água no corpo, então equilíbrio osmótico, a gente vai ter justamente o sódio, né? Pode ser o sódio aqui, tá? E a gente vai ter, né, o potássio com a transmissão dos impulsos nervosos. Então, resposta correta, aqui a gente vai colocar o 5, a gente coloca aqui, né, o número 2, né, de potássio, letra C. Alguém pode levantar a mão nesse exato momento, mas, senhor, o sódio também ele está vinculado numa transmissão de impulso nervoso, que tu falou, sim, assim como o potássio. Então ali a gente poderia inverter a ordem de 5 para 2 ou 2 para 5, poderia, só que não tem essa opção ali, né? A URGS ali, né, a banca da URGS não botou essa opção, então ali a gente já eliminava, tranquilo? 2. Observe a tira baixa, né? Então tá ali o Radit, o que é feito pelo Yote. Então, yoga, meditação, budismo, o que falta? O quê? Aí o filho do Radit responde, estou pensando em ser vegetariano. Aí o Radit, né, quer dar cabo da vida dele. Mas que preconceito, né? Não precisa. Olha só, e aí continua, né, no comando da questão. Se o filho do Radit torna-se vegetariano, do tipo que não utiliza produtos derivados de animais. Aqui tem um errinho conceitual que a gente sabe, né? Isso aqui é vegano aí, né? Pela forma que foi descrita ali. É vegano, não é vegetariano, mas tudo bem. Ficará impossibilitado de obter em sua dieta a vitamina, gente, derivado. Qual é a vitamina que é derivada somente de origem animal, fonte alimentar animal? Vitamina B12. Aqui está falando da vitamina B12. E a vitamina B12, ela é responsável, ela está intimamente associada ao processo que a gente viu, eritropoese. Então, formação das nossas hemácias, né, das nossas células do sangue, responsáveis pelo transporte dos gases respiratórios. Então, na letra A diz assim, que atua na formação das células vermelhas do sangue. Bom, aqui a gente já mata resposta à letra A. Vou dar uma olhadinha nas demais alternativas aqui, ver se a gente consegue corrigir alguma coisa. Vamos lá? Então, olha só. Na letra B diz assim, vitamina que é encontrada nos pigmentos visuais. A vitamina que é encontrada nos pigmentos visuais é a nossa vitamina A, o retinol, que auxilia na formação do tecido conjuntivo. Tem, né, algumas vitaminas aí que vão estar envolvidas. A própria vitamina A pode estar envolvida na formação do nosso tecido conjuntivo. A vitamina D, porque o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, também vai estar presente. Então a gente pode botar a vitamina D aqui presente. A vitamina C, que é muito importante para a síntese de colágeno, que é um dos principais constituintes do tecido conjuntivo, que é responsável pela absorção de cálcio, calciferol, vitamina D, que participa na formação de nucleotídeos. Na formação de nucleotídeos a gente também tem diversas vitaminas aí, as vitaminas, por exemplo, a vitamina B3, a niacina, ela vai estar envolvida quando ela compõe justamente a nicotinamida, a adenina, dinucleotídeo fosfatado, está envolvido no ciclo das pentoses, que é importante para a formação de nucleotídeos, seria um desses exemplos, tá bom? Então, aí a gente fecha, né, essa análise aqui de algumas questões da URGS a respeito de vitaminas e sais minerais. Notaram como é que é cobrado? Então, associa a primeira coluna com a segunda, então funções e vitaminas, funções e sais minerais, ou se faltar determinada vitamina, ou se faltar determinado sal mineral, o que acontece? Então, esse é o mote, esse é o foco da banca da URGS quando cobra esse assunto de vocês, beleza? Fechamos por aqui essa nossa primeira jornada da Química da Vida. Eu deixo aquele forte abraço, um beijo no coração de vocês e continue acompanhando, que vem mais aí, vem bastante coisa boa.